Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre uma trend que rola no TikTok chamada Morning Shed. Já ouviram falar? O conceito dessa trend é basicamente você ir dormir feia para acordar bonita, mas tem um pessoal que está levando isso ao extremo do extremo e eu queria conversar com vocês em relação a isso e trazer a minha visão profissional em relação à trend e te mostrar que nem sempre o que está na moda realmente vale a pena você se enquadrar. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Eu trouxe aqui só 3 exemplos do que seria Morning Chat para quem nunca viu e depois a gente vai falar em relação a tudo que envolve essa trend, beleza? Que satisfatório, né? Ver a pessoa tirando isso. Ó, tem algumas pessoas que eu vejo fazendo essa trend que traz como puro entretenimento, como se fosse uma piada mesmo, fazendo graça com todos esses apetrechos. Mas tem pessoas que eu olho e fico na dúvida que será que a pessoa realmente está dormindo assim ou não? Porque ela mostra ali produtos que a pessoa realmente investiu para fazer essa trend, né? Para dormir realmente com isso tudo e acordar com a pele bonita. Uma coisa que eu vejo é que o intuito desse monte de apetrecho é retardar ali o envelhecimento, ter ali uma ação anti-envelhecimento para melhorar ali o processo e deixar sempre o rosto mais angulado, com a pele mais bonita e tal. Mas o que acontece? Todo mundo que eu vi fazendo essa trend são jovens. São pessoas ali com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então, assim, são pessoas que naturalmente ainda não têm tantos sinais assim de envelhecimento. Ou seja, o resultado ali desse processo, ela não vai ver de forma imediata. Né? No máximo que ela vai ver ali de imediato vai ser os benefícios, por exemplo, das máscaras, dos tratamentos de pele, mas em relação a tratamento ali, por exemplo, de papada, para melhorar o contorno facial, de flacidez e tudo mais, ela não vai ver nesse momento, porque a maioria ainda tem bastante colágeno e não, a pele não está caída nem nada disso. Esse é um primeiro ponto que eu observei em relação a tudo isso. Só que, às vezes eu fico na dúvida se a pessoa realmente dorme ou não com isso, porque, né, olha como é que a pessoa supostamente vai dormir. Isso do pescoço, essa placa de LED do pescoço, tenho certeza que ela colocou depois que ela acordou. Porque é impossível alguém conseguir dormir com alguma coisa sufocando no pescoço. Em relação ao skincare dela em si, eu achei super bacana, super simples, né? Em relação a produtos em si, ela passa ali um tônico, um sérum, um produto ali para a área do pescoço, colo, que é muito importante, sim. Se tem regiões que denunciam bastante o envelhecimento, é mãos, pescoço e colo. E são regiões que muita gente a gente negligencia, a gente passa tudo ali no rosto, daqui para baixo esquece. Então, essa região aqui marca muitas linhas, ainda mais hoje em dia que a gente vive na rede social, a gente vive assim, marca muito essa linha aqui. Então é importante que a gente cuide, desça sempre ali o hidratante para a região do pescoço e colo, principalmente a região do decote, né, a região no meio dos seios, é bastante importante. Próximo vídeo. Eu amei o tapa-olho dela. Viram que ela tá com a máscara para a região do pescoço?
No caso da segunda, você vê que ela tem menos coisas, talvez, do que a primeira, mas ainda assim, ela também utiliza ali de equipamentos, né, como o LED, enfim. O que eu achei? Eu tô apaixonada com esse tapa-olho dela, gente. Em relação a tratamento, viu como a moça também é jovem? Que não tem ali nada de sinais de envelhecimento que justifique tanto assim esse empenho de dormir com esse tanto de coisa. O interessante, por exemplo, essa plaquinha, essa máscara que ela usa aqui na região do pescoço para prevenir justamente essa linha, né, que a gente enquanto a gente dorme. Tem umas placas de silicone reutilizável para a região do colo, para a região da testa, que também vai ajudar a não vincar o rosto enquanto você está deitada no travesseiro. Isso é bacana para prevenção, mas não para meninas de 20 e poucos anos. Acho que se você está ali depois dos 35, seria interessante porque já começa a dar mais sinais de linhas de expressão, vai aprofundando um pouco mais essas linhas. Então, talvez para prevenção nessa faixa etária, pode ser interessante. Só que o que eu vejo ali de excesso? Muitas e muitas camadas. Uma máscara em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E eu acho que isso é exagero, sabe? Em relação a equipamento, por exemplo, a primeira usou ali o LED no pescoço, ela também usou alguns equipamentos. Nesse segundo exemplo também, esses equipamentos estéticos de tratamento, tem alguns que são bons, que vão ajudar ali a melhorar a permeação de ativos, e tem uns que são pisca-pisca de Natal. Então você tem que saber de qual marca, de onde você está comprando esse tipo de equipamento. Só que eles também não vão substituir um procedimento profissional. Eles não vão ter a mesma potência, a mesma capacidade de trazer resultado que um equipamento que você usa em clínica, porque normalmente esse equipamento você não consegue programar a potência, a profundidade que ele vai atingir, nem nada disso. Então, se você quer investir, você tem dinheiro ali sobrando, ok, só procure uma boa marca que tem uma boa referência, para que ele realmente te entregue resultado. Agora, se você não tem por que você gastar dinheiro, porque normalmente equipamentos de boa qualidade são caros, e comprar, por exemplo, um na Shopee. Não faz sentido. Você vai estar comprando um pisca-pisca que não vai fazer nem cosquinha na sua pele. Então é melhor que você invista num bom cosmético, ao invés de ficar comprando equipamento que, sabe, não vai fazer diferença em relação a efeitos na pele. Outra coisa interessante que eu achei que ela estava fazendo é o dry brush, que é você pegar uma escovinha e escovar a pele, porque isso ativa ali a microcirculação, melhora bastante o viço a longo prazo, óbvio, né? Ela também usou um rolinho ali para fazer a drenagem, isso é bacana, principalmente naqueles dias que você acorda mais inchada, você dormiu mal, dormiu tarde, aí você está com aquela olheira, é bem bacana utilizar esse tipo de produto, equipamento, que não é caro, né? Não é um equipamento tecnológico, então é mais fácil você incluir na sua rotina de uma forma com um baixo custo, tá? Mas você pode fazer drenagem manual também, né, gente? Se você não precisa investir em gua sha, em rolinho de jade, em esse tipo de escova que é bem específico, ele tem que ter uma densidade específica para fazer essa escovagem a seco na pele, para não arranhar e não machucar a sua pele. Então, se você quer investir, mais uma vez, ok, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas eu não vejo tanta necessidade. Acho que um bom óleo de massagem, os seus dedinhos na pressão certa, vai fazer o mesmo efeito. E muitas vezes é muito mais relaxante você fazer com as mãos do que com esse tipo de dispositivo. Vamos ao último exemplo aqui. Não, né? Tá vendo por que eu acho que às vezes é piada? Porque quem dorme assim, gente? Como é que respira? Ela tá com o negócio na boca, no nariz, e ainda tá com uma faixa pra postura. Ninguém dorme assim, não é possível, vai. Enfim, vamos dar continuidade. Máscara. Máscara some máscara. Provavelmente ela já passou uma máscara noturna antes.
Mas, mais uma vez, uma pele muito jovem. A menina não deve ter nem 30 anos. Isso é uma hidratante. Se eu tivesse essa pele, eu sairia sem maquiagem nenhuma, gente. Fala sério. Não tem nada nessa pele. Eu vou até parar dessa imagem aqui. Bom, mais uma vez, é exagerado. Né? Diferente das outras, ela não usa nenhum tipo de dispositivo estético, tecnológico, mas ela tá com a faixa, ela tá com máscara sobre máscara, ela tá com esse negócio para que eu não sei para que serve. E o de postura, como eu falei, é exagerado. Acho que se você quer dormir, fazer um tratamento noturno, né? Como eu falei, tipo com o cabelo. Ah, você quer fazer uma máscara noturna para no dia seguinte acordar com o cabelo bonito. Você pode fazer isso com a pele também. Passar uma máscara um pouco mais consistente, com ativos mais nobres e acordar com a pele bonita. Mas eu não vejo necessidade disso, sabe? Enfim, vamos às minhas considerações, a minha opinião profissional em si em relação a essa trend. Bom, para começar, existe um termo chamado sono da beleza, que pode parecer aí um termo meio poético, meio comercial, mas ele tem um fundamento aí, uma base científica. Não sei se você já ouviu falar em círculo circadiano, que é basicamente um círculo onde ele regula o nosso ritmo biológico ao longo do dia. Então, ele consegue regular a temperatura corporal, liberação hormonal, atividade metabólica, atividade celular do nosso corpo, para manter esse funcionamento correto do nosso organismo. E falando aí especificamente em relação à pele, durante o dia, o nosso círculo circadiano ele vai atuar em modo de defesa, para proteger nossa pele contra a radiação ultravioleta, poluição, estresse oxidativo, agressões externas. Já durante a noite, ele vai entrar no modo de reparo, aumentando aí a mitose celular, síntese de colágeno, elastina, glicosaminoglicanas. Ele também melhora a microcirculação, ele fica mais ativo para que a gente favoreça a nutrição e reparação do nosso tecido, da nossa pele. Ou seja, ter um sono de qualidade é fundamental, primordial para que você tenha uma pele bonita. Além disso, quando a gente tem um sono profundo e adequado, você também tem ali uma regulação adequada dos nossos hormônios. Então, nesse período aí do sono, você tem ali maior liberação dos hormônios de crescimento, do GH, que estimula a renovação celular, a produção de colágeno. Você também vai ter uma melhor regulação da melatonina, que é um antioxidante endógeno. É um hormônio que tem ação antioxidante. Então, ele vai ajudar a neutralizar radicais livres que estão ligados ao processo de envelhecimento. Além disso, durante o sono, a gente também tem a redução do cortisol, que é o hormônio do estresse, que quando em excesso, ele aumenta a inflamação, ele prejudica a barreira cutânea, ou seja, a maioria dos problemas de pele, como acne, melasma, dermatite, rosácea, ele tem ligação com a inflamação. Então, se você não dorme bem e você tem aumento ali do cortisol, você aumenta essa inflamação, consequentemente você piora esses quadros de doenças de pele. Então, se você tem um sono curto, fragmentado, de má qualidade, você vai ter um desequilíbrio hormonal. Esses hormônios que eu citei são só alguns exemplos, mas ele pode influenciar muitos outros também. E quando você tem um desequilíbrio hormonal, você vai ter uma pele mais opaca, desidratada, você pode ter mais sensibilidade, mais inflamação, você pode ter mais propensão à acne, porque ele também acaba aumentando a produção de oleosidade. Então, assim, será que essas pessoas que estão entrando nessa trend estão conseguindo realmente ter um sono de qualidade e reparador? Enquanto elas são jovens, né, que o corpo funciona naturalmente, tudo bem, elas não vão sentir tanto efeito negativo de entrar nessa trend. Agora, passou dos 35, passou dos 40, você vai mais atrapalhar a recuperação, a reparação da sua pele que precisa, né? A gente já naturalmente começa a perder ácido hialurônico, colágeno, elastina com a idade.
Você atrapalhar o modo de reparo durante o sono com essas cacareco todo, você vai acabar dificultando esse reparo e, consequentemente, você pode, de alguma forma, né, até certo nível, atrapalhar e gerar mais envelhecimento, mais problemas de pele. Então, assim, não recomendo. E além dessa influência na qualidade do sono, eu acho que essa trend, ele traz muita desinformação e também um estímulo ao consumismo excessivo. Porque quando você vê essas meninas novas fazendo essa trend, utilizando vários dispositivos, vários produtos aí diferentão, o que você quer fazer? Você quer comprar para ter o mesmo resultado, para ter aquela mesma pele bonita. Só que não é assim que funciona, né, gente? Como eu falo em vários vídeos, cada pele é uma pele. Tudo que você faz, tudo que acontece na sua vida, os seus hábitos, o ambiente onde você vive, sua genética de alguma forma, influencia no estado da sua pele. Então, não é porque aquela trend, o que ela faz, funcionou para ela, vai funcionar para você da mesma forma. Então, gerar esse estímulo de consumismo de produtos que para muitas pessoas não faz sentido, para mim é um problema. E dentre esses dispositivos aí, esses parafernalhas que ela usam ali nos vídeos, tem 2 deles que eu acho que é acessível, porém perigoso, de certa forma. O primeiro é a faixinha de papada. Ele vai ter um efeito temporário, né, gente? Você vai dormir com ele, vai acordar com um contorno facial bem definido. Só que essa compressão excessiva e prolongada, ele vai reduzir a circulação e a drenagem local, que vai acabar prejudicando ali a oxigenação, a microcirculação, a nutrição da sua pele. A nossa pele, ela tem camadas, certo? Ela tem a camada mais superficial, que tem subcamadas, a camada profunda, que tem subcamadas. A camada superficial, ela não tem vascularização. Então, ela depende da camada profunda, que tem vascularização, para receber oxigênio e nutriente. Então, quando você comprime e dificulta, prejudica essa circulação da camada profunda, a superficial deixa de receber nutriente. Outro ponto, ele gera atrito e calor. E se você tem tendência à acne, isso pode ser um problema. Se você tem tendência à foliculite, isso pode ser um problema, porque esse atrito, esse calor pode gerar irritação, foliculite, e acabar piorando também quadro de acne, principalmente nessa linha da mandíbula, né? Em relação à touca de cabelo, eu sei que é uma prática comum, principalmente para quem tem cabelo com textura, né? Cabelo cacheado, crespo, até meninas de cabelo ondulado como o meu, gostam de usar. Mas qual é o problema da touca de cabelo? O uso constante, ele acaba gerando ali um ambiente úmido, quente e sem ventilação. E quem tem cabelo com textura, normalmente encharca o cabelo com o produto, certo? A gente usa creme, a gente usa gel, a gente usa óleo. Até quem tem cabelo liso, a gente tem o costume de passar sempre um olhinho ali para melhorar o aspecto do cabelo, para proteger o cabelo das agressões externas. E se você não lava o cabelo com certa frequência e tem ali o couro cabeludo sujo e você usa touca, você aumenta a oleosidade e favorece a proliferação de fungos, como por exemplo a malacésia, que está associada à dermatite seborreica. Couro cabeludo, gente, é a extensão da nossa pele. Assim como você tem que lavar a sua pele todos os dias e remover ali sujeira, né, maquiagem, protetor solar, tudo isso todos os dias antes de dormir, no couro cabeludo é a mesma coisa. Você precisa ter um couro cabeludo limpinho, saudável, para que ele respire, para que ele consiga ter um bom crescimento capilar. Por quê? Muitas vezes você entope o teu folículo capilar por conta de sujeira, por conta de falta de higiene. E isso gera dermatite seborreica, isso pode gerar queda capilar, fragilidade capilar. Se você gosta de touca e usa para proteger o seu cabelo, porque ele é muito frágil, ok, mas garanta que seu couro cabeludo vai estar sempre limpinho. Um outro ponto, uma outra reflexão que eu trago aqui em relação a essa trend, ou qualquer outra trend relacionada ao skincare, é que você tem que tomar cuidado com a obsessão por pele perfeita, por pele sempre jovem, por rituais de skincare perfeito e cinematográfico. Eu acho que isso gera muita fadiga estética, sabe? Acho que você começa a ter preguiça de cuidar, porque você começa a se comparar com essas pessoas que criam essa trend, que entram nessa trend, que trabalham
com a rede social, vendendo e estimulando esse consumo de determinado tipo de produto. E, além de não dar resultado, ele afasta você do real propósito do que seria skincare. Skincare significa cuidado com a pele. E se você não consegue manter uma constância prazerosa e sustentável a longo prazo, perdeu o propósito de cuidar da pele. Porque você não vai ver o resultado adequado, porque muitas vezes aquele produto não era nem indicado para o seu tipo de pele, e você vai perder aquele momento de autocuidado constante, consciente, prazeroso e sustentável. Mas então, como seria um skincare noturno ideal? Ah, Andressa, eu quero cuidar da minha pele, vi essa trend, quero fazer. Não, esquece. Você vai cuidar da pele da seguinte forma. Durante a noite, a nossa pele ela tem uma permeabilidade aumentada, ou seja, a capacidade dela absorver produto é um pouco maior do que durante o dia, justamente porque ele está em modo de reparo. Então, durante a noite é o momento ideal para você aliar a uma boa noite de sono um skincare de tratamento específico para a necessidade da sua pele, porque ele vai ajudar a potencializar o resultado e melhorar a performance desse produto. E além disso, você precisa aliar o seu skincare à tríade da saúde, tá? Que é você cuidar da sua alimentação, do seu sono e do seu corpo. A pele é um meio de comunicação. Ela reflete o seu estado. A beleza da pele vem de dentro para fora. Então você tem que cuidar da tua alimentação, do seu sono, praticar atividade física, cuidar da sua mente, regular nível de estresse, para que você tenha uma pele saudável e alie isso a uma boa rotina de skincare, a um bom produto de skincare. Mas agora que eu já dei a minha opinião profissional em relação a isso, eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha dessa trend? Compartilhe aqui comigo nos comentários. E para finalizar esse vídeo, eu tenho um convite para você que tem dificuldade e não sabe como cuidar direito da própria pele. Ao invés de ficar caindo nessas ciladas de internet, agende uma consulta profissional. Durante a consulta, a gente avalia a sua rotina, seus hábitos, seu histórico, o produto que você está utilizando, para montar um plano de tratamento e também uma rotina de skincare personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você precisa dessa orientação profissional, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link que vai ficar aqui na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.